Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro Câmara e esse é mais um vídeo da Logos Church. Essa não é uma igreja que você vai encontrar em placas, em prédios por aí, mas é uma igreja formada por amigos que têm comunhão entre eles e com o Senhor Jesus Cristo. Nós costumamos nos reunir todas as semanas para fazermos o devocional e meditarmos e compartilharmos a palavra de Deus. E isso tem nos feito crescer em conhecimento e no relacionamento com o nosso Senhor Jesus. E hoje o tema dessa mensagem é transformados. O ser humano, ele passa a vida inteira aprendendo e obtendo conhecimento. Lembra quando você era novo e teve que ir pela primeira vez na escola? Pois é, você passou boa parte da sua vida na escola aprendendo e crescendo e entendendo as coisas do mundo para você conseguir passar numa boa faculdade. E você passou aqueles anos naquela boa faculdade para conseguir um bom emprego. E aí quando você consegue um bom emprego, você percebe que você precisa continuar sempre aprendendo, em busca de novas certificações, em busca de uma pós, de um MBA, de um mestrado, doutorado e assim por diante. Então você volta a estudar. No fim das contas, você nunca para de estudar. E não só no sentido de você pegar um livro e aprender alguma coisa, mas as coisas que você aprende e obtém conhecimento na vida. Eu vou citar aqui 3 formas de que o ser humano utiliza para aprender e absorver esse conhecimento. A primeira delas é através da sua história. Nós aprendemos através da nossa história. Se eu perguntar para você, por exemplo, me conta alguma coisa que você passou e você aprendeu com a situação, eu tenho certeza que você vai ter muitas histórias que você pode contar. Mas a sua história, ela te ensina alguma coisa. Existe um conceito chamado herança cultural que afeta diretamente esse nosso aprendizado, nossa forma de viver, conforme aquilo que absorvemos dos nossos pais. Esse conceito, ele diz que os herdeiros de uma geração que passou pela escravidão, por exemplo, ou por guerras, ou por qualquer situação difícil, eles tendem a ter comportamentos, agir e pensar de uma forma diferente de gerações que não passaram pelas mesmas situações. Ou seja, você aprende com a sua história. A segunda forma que eu quero dizer aqui hoje é que você aprende através do meio que você vive. Imagina uma criança que cresceu e viveu a sua infância inteira num condomínio fechado, comparado a uma criança ou uma pessoa que viveu a sua vida inteira num bairro com alto índice de criminalidade. As duas crianças, muito provavelmente, os dois adultos, as pessoas que vão se formar, eles vão ter conceitos diferentes da vida. Aquele que viveu no condomínio fechado, ele talvez acabe tendo uma ganância maior, uma questão de comparação com as pessoas que vivem à sua volta e acaba querendo sempre obter e demonstrar aquilo que ela tem e quem ela é, na verdade, através das coisas que ela tem, por exemplo. E a pessoa que cresceu e viveu no bairro perigoso, ela pode ter medo de sair na rua, ela pode ter medo de obter bens que podem ser roubados e toda a criminalidade, coisas que ela viu e ouviu perto dela ao longo do seu crescimento. E o terceiro exemplo que eu quero citar aqui nessa mensagem é através da música. O ser humano, ele pode não gostar de muitas coisas, mas já percebeu que todo mundo gosta de música? Podem ser de estilos completamente diferentes, mas todo mundo gosta de música. Desde os primórdios dos seres humanos, eles ouvem e criam e compõem música. E a música vem acompanhando o ser humano em toda a sua existência. Quando você ouve uma música no seu carro, no seu trabalho, enquanto você estuda ou em qualquer outra situação, o seu subconsciente ele absorve aquela letra, absorve aquela melodia, seja boa ou ruim. Pensa, por exemplo, se você ficar ouvindo o dia inteiro músicas que são depressivas, músicas que falam sobre morte, sobre suicídio, sobre tristeza, sem você perceber, muitas vezes no final do dia ou durante o dia você está triste e nem sabe por quê. Imagina, por exemplo, se você ouvir muito funk, como estilo de música que possui letras desse tipo pejorativo e depreciativo de uma forma geral da humanidade. Você fica ouvindo o dia inteiro aquela letra que fala de adultério, de pegar a mulher e aquilo, e com referências a sexo, explícitas muitas vezes. Como é que você vai estar no final do dia? Com a mente cheia daquilo que você ouviu. Então, no final das contas, eu dei 3 exemplos.
você vai se deixar transformar pela absorção desse conhecimento através da música, através do meio, através da sua história ou através da palavra de Deus? Lá em Romanos 12:2 diz: não se amoldem com o padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Nossa mente é renovada pelo conhecimento da palavra de Deus. É ela que nos transforma, ela que nos molda. Perceba que nesse verso o verbo está no imperativo, ou seja, é uma ordem: transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, é nosso dever nos transformarmos pelaquilo que aprendemos. Por exemplo, há um tempo atrás eu tomei uma multa de trânsito por passar numa via que a velocidade era menor daquela que eu estava andando. E aí o que aconteceu? Eu aprendi, e a partir daquilo que eu aprendi, eu me transformei e nunca mais passei naquela rua acima da velocidade que era devida. Mas como nós vamos ter mais desse conhecimento da palavra de Deus? Ouvindo, lendo, praticando. Existe um vídeo engraçado na internet que ele diz: e se nós usássemos a Bíblia da mesma forma que usamos o celular? Aí ele mostra lá as pessoas numa reunião de oração na igreja e tal, e todo mundo orando e prestando atenção no pregador, e aí um deles estava pegando a Bíblia assim, escondida no bolso e dando uma lidinha assim e escondia. Aí ele parava, dava uma lida de novo e escondia. Até que o pregador falou: meu, guarda essa Bíblia aí, né, como se fosse o celular que muitas pessoas fazem durante o culto ou qualquer outro momento. Aí tem uma outra hora do vídeo em que está todo mundo assistindo um filme, e aí a menina que estava prestando atenção no filme, ela percebe que estava todo mundo pegando a Bíblia e lendo. E aí ela fala: meu, a gente veio para assistir o filme ou para ler a Bíblia? Tem uma outra hora que estava todo mundo numa lanchonete, sentado numa mesa na rua, e aí todo mundo lendo a Bíblia assim, e uma pessoa para e fala: meu, mas a gente veio aqui para ficar lendo a Bíblia? Vamos conversar, vamos usar esse momento para a gente curtir aqui e tal. E aí o vídeo acaba com uma pessoa deitada na cama e o despertador toca, e a primeira coisa que ela faz quando ela acorda é desligar o despertador, e ela pega a Bíblia e começa a ler, folhear e tal. Imagine então todo o tempo que a gente gasta no celular, e eu não estou dizendo que é sempre de uma forma infrutífera, improdutiva, mas se a gente investisse esse tempo na busca pelo conhecimento da palavra de Deus, o quanto a gente não teria esse conhecimento, muito mais se não estivéssemos fazendo dessa forma essa busca. Mas nós só vamos querer buscar esse conhecimento se acreditarmos na palavra de Deus. Essa crença é definida na Bíblia como a fé. Em Romanos 10:17 diz que a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra de Deus. Mas isso não significa que todos que ouvem a palavra de Deus a recebem e têm a sua fé aumentada por conta disso. Lá em Mateus 13, do verso 3 ao 9, a Bíblia diz assim: Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá no mesmo capítulo 13, do verso 18 a 23, diz: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Nós não vamos aprender mais a palavra, por exemplo, usando todo o nosso tempo livre no celular.
Lembra que eu dei o exemplo da música e tudo que você ouve, ele fica no seu subconsciente e acaba afetando o seu comportamento e aquilo que você sente? A mesma coisa serve para aquilo que você vê, para aquilo que você assiste. Imagina a seguinte situação: você está no Instagram, por exemplo, e de repente aparece para você a imagem de uma mulher bonita que te chama a atenção. E aí você entra nessa foto e você, como desculpa, de forma despretensiosa, olha o local que ela está, uma viagem talvez que ela esteja fazendo, ou qualquer outro tipo de motivo para você continuar olhando aquela foto. E aí, ao passar naquela sequência, você começa a ver fotos de outras mulheres bonitas que te atraem e assim por diante. Jesus disse que se apenas ao olhar com cobiça, você já está adulterando. E ao continuar olhando aquelas fotos, aquilo te instiga a você passar a olhar pornografia, por exemplo. E ao olhar pornografia continuamente, aquilo acaba gerando em você uma vontade de adulterar e que o seu parceiro, a sua parceira não é mais o suficiente para trazer satisfação sexual para você. E disso você pode acabar passando para a prostituição, que te traz uma doença sexualmente transmissível, e isso acaba te levando à morte. E aquilo que começou apenas com uma olhada no Instagram acabou destruindo o seu casamento, tirando todo o seu dinheiro e até te levando à morte. É claro que é um exemplo muito complexo, muitas vezes de anos de uma pessoa entrando e se afundando cada vez mais no seu pecado, mas é a forma sutil que Satanás utiliza para nos prender em suas armadilhas e, sem perceber, nos levar à morte. Nós também não vamos aprender mais a palavra de Deus se pegarmos todo o nosso final de semana e ficarmos entretidos em séries, em filmes, que muitas vezes nos enche de luxúria, nos enche de sensualidade e não traz nada da palavra de Deus. E nós também não vamos aprender mais a palavra de Deus se todo o nosso tempo investido com nossos amigos for gasto em fofoca, em maledicência, em contar sobre a menininha que eu fiquei na balada, ou sobre o menino que eu conheci no trabalho, ou qualquer que seja a situação. Mas o que eu quero dizer não é que é errado você ficar no seu celular, não é que é errado você assistir uma série, um filme na televisão, não é que é errado você conversar com seus amigos sobre os seus relacionamentos e coisas que acontecem na sua vida. Mas o que eu quero dizer é que se eu não tiver interesse em conhecer a palavra de Deus, aí sim é que eu vou me prender e gastar todo o meu tempo útil no celular, preso numa rede social. Se eu não tiver interesse em conhecer a palavra de Deus, aí sim que eu vou gastar todo o meu final de semana e todo o tempo que eu poderia estar numa célula, numa igreja, buscando Deus, lendo a palavra, ou orando, ou ouvindo um louvor, em séries, na televisão, em filmes, de uma forma que aquilo não vai me encher da palavra de Deus. E se eu não tiver interesse em conhecer, em buscar a palavra de Deus, que aí sim eu vou gastar todo o tempo com meus amigos, que a gente poderia estar aproveitando em comunhão e contando as coisas boas que Deus tem feito na nossa vida, com fofoca, maledicência ou qualquer outra conversa que não seja útil e agradável para o reino de Deus. Mas que com o interesse da palavra de Deus, que você busque em oração, em ouvir a palavra de Deus, na leitura da Bíblia, e que você consiga se transformar pela renovação do seu entendimento. Espero que você tenha gostado dessa mensagem e que você tenha o discernimento para permitir que o Espírito Santo te revele a palavra dele e que você possa ser transformado pela renovação do seu entendimento. Deus abençoe e até a próxima.